E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando do Flamengo, dessa apresentação do Carrascal, do mercado da bola do Flamengo para a próxima temporada, né? O Flamengo que está tentando aí a contratação do Brazão, goleiro do Santos, para a próxima temporada, da próxima janela. O Flamengo ainda pode contratar o goleiro ainda quando se abrir a próxima temporada, né? No final do ano que vem o Flamengo pode sim contratar o goleiro, então isso significa que o Flamengo, o Santos pode aumentar a multa do goleiro já agora, quem sabe já, né, para poder ganhar um dinheiro do Flamengo. Tem também aí, né, as informações da preparação do time do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã às 7 horas da noite e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Para o Flamengo, o time aproveitou para outra vez anunciar um reforço. Carrascal, jogador que, olha, é bem cotado, bem avaliado. Mais uma ferramenta, uma opção para o Felipe Luiz. Chega, Flamengo, para. 2 meses. Esse foi o tempo que demorou para Jorge Carrascal ser anunciado pelo Flamengo. O jogador entrou no radar do Fla antes da Copa do Mundo de Clubes e só assinou com o time carioca no último sábado. Foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia do interesse. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo. Sempre fui positivo. No Rio, desde semana passada, Carrascal viu a negociação com o rubro-negro atrasar ainda mais por conta de problemas na documentação enviada pelo Dínamo de Moscou. Ele não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a estreia do colombiano pode acontecer contra o Mirassol no próximo sábado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Já tenho quase uma semana aqui no Rio. Sinto uma conexão diferente com os companheiros, com a comissão técnica e com todos no clube. Estou muito feliz e quero demonstrar que vim apoiar a equipe, que estou aqui e que podem contar comigo. Com contrato válido por 4 temporadas, o meia colombiano de 27 anos chega ao Flamengo como uma opção para revezar com Arrascaeta no meio-campo. Apesar disso, ele se colocou à disposição do técnico Felipe Luiz e disse que a ideia é somar no time. Arrascaeta é um jogador diferente. É um grande jogador também. Há muitos anos sabemos quem é e suas condições. Eu venho para colocar meu grão de areia, meu apoio. Para o jogo diante do Galo nesta quarta, Arrascaeta não preocupa. Apesar de ter sido substituído no jogo com o Ceará por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, nesta segunda, ele passou por exames e não foi constatada a lesão. O Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0 e fora de casa precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar. Uma vitória simples do rubro-negro leva a decisão para os pênaltis. Mais um gringo bom de bola à disposição do Felipe Luiz. Muitos dizem que ele vem para disputar essa posição com o Arrascaeta, mas é um jogador que pode ser lançado a qualquer momento, inclusive ao lado do Arrascaeta. E eu quero ver o Felipe Luiz. Que coisa boa esse problema que ele tem de poder acomodar todo mundo, escolher os 11 titulares. O Flamengo tem um elenco cada vez mais recheado, Edu. Renata, mais recheado e também, ao mesmo tempo, você falou que é bom a dor de cabeça, mas ao mesmo tempo é ruim, porque a pressão é grande. Não, mas essa é melhor do que outras, a de não ter ninguém. Só que aí o time, de repente, não consegue encaixar, não consegue performar. E aí a cobrança sempre vai existir maior ainda pelas contratações e também pelo Flamengo. Agora, como você falou, ele vem, de repente, para brigar assim com a Arrascaeta, mas também joga em outras posições no meio de campo. É um jogador interessante, foi muito bem no River Plate, né? Confesso que eu não acompanhei ele fora, mas no River ele jogou muito bem realmente. Mais um reforço. Agora, a dor de cabeça pro Felipe. Felipe, dá para montar dois times para brigar pelo Campeonato Brasileiro, não dá não, Ronaldo? Nossa, se ele quiser um zagueiro também estrangeiro bom, aí jogou na seleção do Equador, um zagueiro maravilhoso, ele pode pegar, tá aqui em São Paulo. Tá pertinho, né? Tá mais perto que os outros. Então, pô, se quiser, negociamos. Mas é que tem um detalhe, até eu ajudo. né? Quando a gente fala agora, segundo semestre, que as Copas, elas contaminam as rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, porque muita gente tem que poupar, os treinadores estão poupando, a diferença é essa.
é quando o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro conseguem preservar jogadores, não desgastando tanto teus titulares, né? Só que aí ele vai ter, sei lá, 18 titulares, então ele vai poder escolher. Essa é a vantagem. Nem tanto assim, né? Porque o Palmeiras não conseguiu, né? Colocar. O Palmeiras... mas as pistas estão dadas pelo Flamengo, que poupou na Copa do Brasil em casa diante do seu torcedor, não se deu bem, aí não poupou no Campeonato Brasileiro, pelo menos bem menos, e não ganhou do Ceará, ficou no empate. Então é nítido que Libertadores e Campeonato Brasileiro são os objetivos principais. Claro que a Copa do Brasil está aí nesse bolo, mas é um título que o Felipe Luiz já conquistou. Mas aí agora eu acho que ele vai apertar o play nesse jogo contra o Galo, né? Veremos, não vai ser tão simples assim, não. Não para por aí, tá? Quem também falou aí sobre o time do Flamengo, sobre a apresentação do Carrascal e a preparação contra o time do Atlético Mineiro, foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí desse jogo, dessa preparação do time do Mengão. Cícero Melo agora com a gente, hein? Repercutindo o rubro-negro. A gente tá falando de reforços chegando, sim, tem mais gente também sendo apresentada no Flamengo. E o Flamengo precisando, então, vencer e virar esse resultado, não é, Cícero? Para seguir vivo na Copa do Brasil. É verdade, Bruno. Bom dia para você, para as Mares, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. O time do Flamengo está encerrando a sua preparação neste momento, treinando no CT Ninho do Urubu. A viagem para Belo Horizonte será às 4 horas da tarde. Como perdeu o primeiro jogo de ida no Maracanã por 1-0, na semana passada o Flamengo se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil com vitória por 2 gols de diferença nos 90 minutos na casa do adversário, Arena MRV em Belo Horizonte. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Qualquer outro resultado, empate ou derrota, elimina o Flamengo precocemente da Copa do Brasil. E tem uma escrita aí, o Flamengo nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em mata-mata, excluindo o Campeonato Carioca. Foram 13 confrontos até hoje, 11 eliminações. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo de volta fora de casa, mas não pelo placar necessário. Ano passado, perdeu para o Peñarol em casa por 1-0 e depois empatou no Uruguai 0-0. Foi eliminado da Libertadores e o Tite acabou demitido 4 dias depois. O Flamengo tem um grande reforço, Carrascal, o colombiano, e ele fala agora, ele não tem condições de jogar, não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então ele fala dessa vontade muito grande que ele tinha e a alegria de estar no Flamengo. La verdad que bueno, como todo el mundo sabe, pues Flamengo es un equipo grande. Un equipo en Latinoamérica que significa mucho. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña, por mi estilo de juego. La verdad que bueno, que creo que tomé la mejor decisión. También hubieron clubes que tuvieron también el interés. Yo en mi mente aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, dije que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos. O Flamengo tem muitos desfalques para este jogo em Belo Horizonte. Eric Pulgar, Danilo, De La Cruz e o Matheus Cunha, goleiro, todos lesionados. Em compensação, tem uma boa notícia. O Arrascaeta, que saiu do último jogo contra o Ceará com um incômodo muscular na coxa esquerda, fez uma ressonância magnética que nada acusou. Ele está liberado para jogar. Como última informação, o técnico Felipe Luiz tem 4 dúvidas para escalar o time. Na lateral direita, Emerson Royal ou Varela. Lateral esquerda, Alexandre é o titular, mas não vem jogando. Tem o Vinha e o Ayrton Lucas, um dos 3 vai jogar. De volante, Alan ou Everton Araújo. E entre 5 jogadores ele vai ter que escolher um trio atacante. Entre Luiz Araújo, Plata, Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino, apenas 3 vão começar jogando, os outros 2 vão ficar no banco de reservas. Voltamos ao estúdio. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Então, são muitas opções para o jogo, né, de amanhã, e acho que a gente pode amanhã também desenhar direitinho essa equipe, mas são muitas opções para a temporada e agora o Flamengo ganha mais o Carrascal. A disputa dele é com quem, Jailson? Arrascaeta. Com Arrascaeta? Com Arrascaeta. Vejo o Carrascal como esse camisa 10 mesmo, armador, para ser a sombra que o Flamengo quer há muito tempo. Desde a época do Marcos Braz, ele falava que ele tinha um trabalho danado para conseguir contratar um camisa 10, porque ele sabia que qualquer meio armador que viesse pro Flamengo
o cara já viria sabendo que seria reserva. Sim. Então, muitos jogadores recusavam, porque não vou pro Flamengo para ser reserva. Então, o Carrascal é a contratação que o Flamengo está buscando há muito tempo. Mas ele tem um patamar para ser... Porque às vezes contratava e não era, ou tentava encontrar algum jogador e adaptar, tipo o próprio De La Cruz. Às vezes poderia jogar na do... Gasta dinheiro e não é o cara, né? O De La Cruz, para mim, é segundo volante. O Tite tentou colocar ele um pouco mais à frente também, mas ele não funcionou. Eu vejo o De La Cruz mais como segundo volante, sendo esse motorzinho mesmo, que é onde ele tem atuado com o Felipe Luiz. O Carrascal é esse cara. Tecnicamente, o Carrascal é muito bom. O problema do Carrascal é um pouco mais de ritmo também, um pouco mais de atenção nos 90 minutos. Tem que deixar ele ligado no jogo. Que ele desliga com uma facilidade tremenda. Mas qualidade, ele tem a qualidade para ser, sim, o meia armador do time. E aí no Atlético tem agora já o Alexander, que já chegou, né? Chegou e jogou, né? Jogou também pela necessidade do elenco. Já teve que ir já vai um pouquinho na lateral lá, que eu tô sem o Rubens, tô sem o Arana, tô sem ninguém. Já jogou até improvisado. Já teve que ajudar. E essa possibilidade do Renier, a Mari tava contando pra gente, Mari Pereira. Exatamente. O Atlético tentando mirar ali algumas soluções para setores específicos, né? No caso do Alexander fica muito claro. E do Renier também. Eu acho que essa tentativa de fazer o jogo do Atlético passar pelo meio, com alguma qualidade. Que não foi o Bernard, né? Ele não conseguiu ser Não foi o Bernard, menino, exatamente. Né? Já há um tempo, né, que o Atlético tem sofrido com essa ausência de alguém que consiga ali fazer o jogo fluir muito por dentro do Atlético. Acho que o Cuca, ele tem nesse momento encontrado algumas soluções, muito por conta da pressão pelo resultado, desempenho, enfim. Acho que o Scarpa, por aquele lado esquerdo, tem funcionado. A volta do Coelho também é um ganho absurdo pro Atlético, porque ele te entrega sem a bola, ele também te dá outras opções ofensivas, a chegada do Biel. Então acho que aos poucos ali, o Cuca ele vai ganhando algumas opções, mas ainda assim precisando mexer muito no time. É que o Flamengo, quando a gente vai fazer esse comparativo, porque são essas duas equipes que a gente tá tratando, ele vai ganhando segundas e terceiras opções. O Atlético, ele tá outro time quase, ele tá ganhando, ele perde jogadores, e os jogadores que chegam, na verdade, não é pra complementar. É uma necessidade de... o Alexander e o Rubens. Biel entrou, joga. Acho que é o melhor exemplo. O Alexander e o Rubens. Porque o Alexander faz exatamente as mesmas funções que o Rubens fazia. Pode jogar de volante, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo também. Igualzinho. É igual. Só que o Alexander seria uma baita contratação se não tivesse perdido o Rubens, por exemplo. Seria mais uma opção Aí seria Cuca. Elenco. Exatamente. Aí seria elenco, e não 11. O elenco, não é, né? O Galo não incorporou o elenco. O Galo tá justamente contratando porque tá perdendo os caras. Tá sobrevivendo, né? Mesmo com essas contratações, o elenco ainda precisa. Ainda precisa. Claro, tipo volante, se você Alan Franco, o Alexander e o Fausto Vera, que tá doido pra ir embora também. Então, se você perde montou um time com 3 volantes, esquece. Acabou, filho. E a galera do F360 também falou aí dessa apresentação do Carrascal e também da preparação do time do Flamengo para enfrentar o time do Atlético Mineiro amanhã. Vamos dar uma olhadinha aí nesse jogo, que foi surpreendente aí o que eles falaram aí do que o Flamengo pode aprontar amanhã contra o time do Atlético, hein? E continuamos com o Flamengo. Flamengo foi assunto na chamada e o Flamengo tá aqui também, ó, com o Carrascal. Mais um reforço chegando na Gávea. Vamos ouvi-lo. También hubieron clubes que tuvieron también el interés. Yo en mi mente aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, dije que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos, entonces pues nunca dudé ni un segundo en venir para acá. Quien es Arrascaeta, pues sus condiciones. Creo que somos jugadores diferentes, de alguna u otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien. Apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Tá aí então Jorge Carrascal, com aquele belo sotaque colombiano, ao lado do José Boto, aí o homem forte do futebol do Flamengo, que não para de contratar. Jorge Carrascal, amigo, Capitão América, Eugênio Leal,
da seleção colombiana e agora do Flamengo. Tá aí, ó, abraçado com o Boto ali. Mais um jogador que chega para encorpar o elenco, o forte elenco do Flamengo. Acho que o Carrascal não chega no nível dos que já chegaram recentemente, na semana passada. Samuel Lino, Saul, até o Emerson. Repito para você o que já falei aqui algumas vezes, quando se tocou no assunto Carrascal. Não acompanhei na Rússia, não sei como foi a evolução dele lá. Quando era jogador do River Plate, eu tinha muitas restrições ao Carrascal. Que tipo? De ser um jogador habilidoso, com a bola no pé, sim. Habilidoso, mas que dificilmente dava sequência às jogadas de que participava. É claro que se o Flamengo foi buscar, o Felipe Luiz olhou, observou, deve ter encontrado participações recentes dele boas lá, jogando na Rússia, e trouxe por isso. É um jogador, sim, repito, habilidoso, mas que tomava decisões erradas na maioria das vezes. Sabe a jogada que morre, né, no cara? Tá tudo sendo muito bem construído, dava para ele driblava um e aí ou chutava sem ser na hora certa de chutar, ou dava um passo para o lado errado, que tinha que estar para a direita, dava para a esquerda, ou acabava desarmado porque driblava demais. Eu tinha essa impressão. Era um jogador que quando entrava no River, e ele não era titular daquele River, ele não conseguia fazer o time melhorar. E, repito, essa é a minha impressão de quando eu acompanhava, isso já tem alguns anos, e todo mundo tem a tendência de evoluir, de melhorar lá na Europa, né? Estou olhando aqui, Eugênio, desculpe, que depois disso ele passou no CSKA e no Dinamo de Moscou. É um futebol mais duro, né? Mais físico, jogando na Rússia. Espero sim que ele tenha evoluído. Repito, não tenho referências dele. É muito difícil hoje a gente ter o acesso ao futebol russo, né? Ele, especialmente depois desse período aí de guerra com a Ucrânia, o futebol russo ficou muito isolado, só se vê lá dentro mesmo e tal. Então, mas é claro, o scout do Flamengo foi buscar as imagens e é um jogador que qualidade tem, sim, eu acho que pode. E imagino que seja um reserva para o Arrascaeta dentro do contexto que o Flamengo tem. Mas sombra acho pesado para ele, né? O Arrascaeta, na verdade, não precisa de uma sombra, ele precisa de um complemento. Ele precisa de um cara com quem o Flamengo conte quando ele, Arrascaeta, não puder jogar por algum motivo. Isso já faz temporadas. Há quantas temporadas a gente está discutindo aqui essa questão, não da sombra, mas de alguém à altura do Arrascaeta, ou que pelo menos na ausência do Arrascaeta não comprometa tanto o rendimento do time. Eu acho que para isso o Carrascal pode funcionar. Acho um bom indício ele ter ido de um clube da Rússia para o outro, 2 de clubes tradicionais. Talvez falte essa coisa que o Eugênio falou, né? Essa coisa da sequência das jogadas, talvez um pouco mais de pegada, mas como sombra eu acho um pouco pesado. E como titular também. Se o Arrascaeta tiver em condições, o titular é o Arrascaeta. Ele vem para preencher essa lacuna de reserva do Arrascaeta que o Flamengo tem dificuldade em encontrar, e a diferença que faz. E até para manter o mais próximo do nível. Lógico, o Arrascaeta faz toda a diferença. A gente sabe o quão especial ele é, e o que ele significa no time do Flamengo, mas você conseguir manter um nível próximo quando rodar o elenco, já que o Flamengo é o tipo do time para lutar por todos os títulos, mesmo quando roda o elenco. Quando, por exemplo, na Copa do Brasil, mexe em peças do time titular, é para manter o nível, para brigar por todas as frentes. Acho que o Carrascal chega muito nesse sentido. De ser uma alternativa importante ao Arrascaeta. Gosto também de considerar nessa disputa, por exemplo, o Matheus Gonçalves, acho que pode ser considerado também como um jogador para preencher essa função, mas o Carrascal vem para fortalecer nesse sentido, e não muda o time titular, também não acho que ele chega para nesse sentido, pelo menos num primeiro momento, mas torna o elenco com ainda mais alternativas. É por isso que o Felipe Luiz não vai armar o Flamengo com todos os reforços. Não, Ele vai contar com todos os reforços para o elenco. E aí eu concordo com o Eugênio. Em relação aos outros que chegaram, ele não está no mesmo nível. Ele não é do nível do Saul, do Emerson, do Samuel Lino, mas é um cara que pode contribuir muito. E o que chama a atenção é que ele não é um reforço no mesmo nível dos outros, para uma situação, não vou dizer nem para uma posição, porque não é o caso de pegar a camisa do Arrasca, mas para uma situação de elenco que talvez pedisse alguém de mais peso.
né? Mas só o tempo vai dizer. E dos reforços que chegam agora, eu imagino Saul e Samuel Lino sendo titulares, num cenário natural, e o Emerson dependendo do que for o jogo, dependendo do adversário. Quando você puder jogar de uma forma mais ofensiva com ele, dependendo quem for o lateral esquerdo também, e aí ter essa possibilidade com o Varela. Mas eu imagino que esses 3 sejam para ser titulares com o Emerson nessa questão, muito condicionando de acordo com o adversário, e o Carrascal sendo um reserva. Como roda muito, né? Vai acabar jogando bastante. Ah, sim. Ninguém joga todas as partidas num elenco como o do Flamengo e com a demanda de calendário que o Flamengo tem. Mas então ninguém joga nenhuma também. Sim. Todo mundo Eu ia perguntar para o Eugênio, que acompanha mais futebol sul-americano e tal, sobre convocações, tem sido chamado, seleção colombiana, e eu, antes de perguntar, fui olhar aqui a última rodada das eliminatórias, por exemplo, teve um empate 1-1 Argentina e Colômbia, o Carrascal estava no banco, entrou no lugar do... Arias. Não, do Rames Rodrigues. Do Rames? Ah, tá. Do Rames Rodrigues. Tem a ver, né? Rames, a posição Carrascaeta, a posição onde ele joga. Historicamente, na seleção colombiana, o reserva do Rames é o Quinteiro. Desde 2013, por aí, que agora voltou para o River Plate, né? O Quinteiro estava no América de Cali e voltou para o River Plate. Deu toda uma polêmica lá, mas o Gallardo o ama e vice-versa. Mas é isso, é um jogador ali que não é um titular na seleção colombiana. Não. Como acredito que, em princípio, não vai ser titular no Flamengo, mas vai jogar, porque todo mundo está jogando muito. Jogando muito em termos de minutagem, já que a demanda é o Flamengo jogar todas as competições. Então ele vai ter as suas oportunidades, vai jogar. O Arrascaeta é um jogador, né, que a gente comentava essa semana, tem feito uma temporada no plano físico bem superior às últimas. Eu no início do ano fiz aqui uma crítica, porque o Arrascaeta sempre chegava em determinado momento, caía muito de produção, sumia do time, não joga 90 minutos. Esse ano está sendo diferente, é uma preparação outra para ele, mas a gente vai entrar agora no momento crítico, a partir do já no mês de agosto, né? Porque já começou aí, Copa do Brasil, semana que vem começa, oitavas de Libertadores, e aí é pegada pé embaixo para um Flamengo que se imagina, vai passar nas competições, é pé embaixo até dezembro. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que o Flamengo agora vai sim tentar buscar todas as competições, vai ser sim pé embaixo até dezembro? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito de tudo isso aí, hein? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E agora vamos voltar aqui pro vídeo. Você diria que é a hora da onça beber água. Já que você disse que todo mundo vai... Me lembrou Luiz Mendes. Todo mundo vai jogar, Eugênio. Dá uma olhada nessa tela aí, que traz um provável time reserva, ou as opções que Felipe Luiz tem para usar. Eu me lembro que desde o ano passado, ou retrasado, você defendia que o Flamengo deveria ter 2 times diferentes. Um 11 para jogar brasileiro, um 11 para jogar os mata-matas. Isso não aconteceu até agora. Não. Os técnicos mesclam. Mas aí seria um provável... Só aconteceu com o Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 22. Mas ele mesclava os times, ele não fazia 2 times diferentes. O time do brasileiro era o time reserva. Isso aconteceu com o Felipão lá em 2018 no Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. Olha aí, Matheus Cunha, Varela, aí seria, entre aspas, um time reserva, tá, do Flamengo. E tem algumas posições que tem 2 boas opções para... Aí estamos considerando, professor, que o Emerson Royal vire o titular. Aí o Varela seria a reserva. Né? Danilo, lateral esquerda. Cleiton e Ayrton Lucas ou Vinha. O Alexandre seria o titular? Brincadeira. Ayrton Lucas e Vinha jogariam em todos os times do Brasil. Alguma dúvida? O terceiro da posição, qualquer que seja, jogará. Everton Araújo, Alain, Saul ou De La Cruz, Carrascal ou Cebolinha, Luiz Araújo ou Plata e Pedro. O Pedro tem alternado. Mas aí quem é o titular ali na direita? Sim. O Luiz Araújo e Plata, um dos dois vai ser titular, na verdade. E o Pedro, ele alterna, às vezes tem sido titular. E o De La Cruz joga mais atrás, né? De La Cruz ali no lugar do Everton Araújo, que quando ele joga, ele não tem jogado assim como meia por trás do atacante. Mas são todos jogadores ali. A exceção do Cleiton, que é um jovem, que tem tido pouca rodagem. Outro dia entrou de lateral esquerdo, né?
naquele momento que o Flamengo estava com todos os laterais machucados e o Vinha não jogava 90 minutos, ele entrou no final de jogo ali, mas quem joga mesmo na zaga do Flamengo são os dois Léos e o Danilo. O Danilo rola, ora no lugar do Ortiz, ora no lugar do Pereira, mas ele está sempre jogando ali também. Tirando isso, você vê ali que o Everton Araújo é um jovem da base, mas já entrou, já se firmou no elenco. Talvez não seja um jogador tão valorizado quanto outros no elenco, mas fisicamente é um jogador que entrega no plano defensivo. Com a bola, entrega pouco. O Alan melhorou muito. O Alan, que era muito criticado no Flamengo, foi bem demais no Atlético Mineiro em 2021. Ele, nesse ano, com o Felipe Luiz, ele consegue ser um jogador que, pelo menos, não está comprometendo, né? Porque ele entrava e o torcedor do Flamengo ficava desesperado, né? Meu Deus do céu, o Alan tem jogado. Você vê ali a chegada de um Saul, a chegada de um Samuel Lino, potencializando muito ali, né? O Emerson para o lugar, eu acho que o Emerson é um jogador hoje mais completo do que o Wesley. Então ele melhora a lateral direita. Então o Flamengo incorpora o seu elenco. Eu acho que não tem ninguém com a característica do Gerson, que era, para usar uma expressão que o Tite usou em algum momento, cunhou essa expressão, era o ritmista do time. Eugênio, do Gerson. Não tem esse cara ainda. O homem do com ponto de interrogação aqui, né? Não discordando, mas pensando, será o Emerson está melhor que o Wesley? Eu acho que hoje... O Wesley está voando, hein? O Wesley tem um nível bem alto. Mas numa fase da vida mais equilibrada, não é isso? O Wesley é um jogador de muita velocidade, de muito pulmão, muita força, que melhorou no aspecto defensivo, era a crítica feita a ele quando ele chegou no Flamengo, mas que tecnicamente tem as suas limitações. Eu acho que, como é muito jovem, tende a evoluir nisso. Então você vê o Wesley chegar à linha de fundo, não sai aquele cruzamento redondo na cabeça. O Emerson Royal era cornetado lá no Tottenham? Sim. O Tottenham, depois, mais recentemente, no Milan. Mas na época do Tottenham, a torcida tinha até musiquinha cornetando ele. Não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo assim como o Wesley, ele também tem defeitos. É muito bom jogador. Os dois são muito bons jogadores. Mas eu entendo que, tecnicamente, ele hoje é um jogador mais completo. Pode ser. Que até pela bagagem que ele já trouxe da Europa, de interpretação do jogo, de saber o momento de atacar os espaços, de recompor, eu acho que ele chega mais completo do que o Wesley, que tinha muito pulmão, mas que ainda tinha algumas deficiências técnicas. Acho que daqui a alguns anos o Wesley poderá ser um jogador que construiu uma trajetória melhor do que a do Emerson. Mas para o momento atual do Flamengo, tenho a impressão que ele vai entregar mais do que o Wesley estava entregando. Muito bem. Alguma observação sobre esse elenco do Flamengo cada vez mais vasto, com cada vez mais opções, professor? A gente não respondeu lá, né? Ele brigaria por o quê no Brasileiro? Acho que brigaria por G4. O time B do Flamengo? Essa pergunta é complicada, professor. Porque ela, como diria o meu amigo Rafael Prati, ela contém uma zica. Contém uma zica. Eu lembro do Palmeiras mas não tem problema, em 19. Mas fala o que você pensa. O Palmeiras tinha sido campeão em 18 e em 19. No primeiro turno ele estava voando no campeonato, né? Líder e tal, o Palmeiras. E aí começou, o time reserva do Palmeiras é a G4 do Brasileiro. Começou essa história. E no final das contas o Flamengo foi campeão brasileiro, não foi o Palmeiras. Então, o time reserva não joga. O que não quer dizer que o time reserva poderia ser G4, porque o Flamengo ganhou. Poderia ser. Ótimo, porque como ele não joga mesmo, fica a nossa opinião pela nossa opinião. O time reserva jogou, repito, no Flamengo, o brasileiro de 22, sob comando do Dorival Júnior, eram outros jogadores, fez um campeonato razoável, mas não brigou por título. É que time reserva não é um time, é um catálogo de bons nomes. É diferente. Essa é a questão. O ideal sempre não é... então vou poupar, troca os 11. É você tá sempre rodando, só que você tem peças para conseguir manter o nível quando troca. E ainda mais no Flamengo, que deixou claro, brasileiro é prioridade, depois tem Libertadores, na Copa do Brasil contra o Galo acabou poupando alguns nomes importantes, que era necessário. Acho que essa é a grande questão, você conseguir manter o nível para brigar em todas as frentes. E assim, o Flamengo, quando sai o Arrascaeta, perde? Lógico que perde.
Mas ainda assim é um time o suficientemente forte para brigar com qualquer equipe em qualquer competição. E como potencial, claro que enche os olhos você ver um campinho em que Vinha e Ayrton Lucas são duas opções de reservas para lateral esquerdo. Isso enche os olhos de qualquer torcedor. Isso é um luxo. A lateral esquerda é a posição simplesmente um luxo. É a posição mais bem servida no Flamengo, é a lateral esquerda, indiscutivelmente. Você não tem para outras posições tantos nomes assim de alto nível, né? Por exemplo, há uma carência. Você tem o Pedro, que não vive o seu melhor momento, e não tem um outro centroavante. Tem Juninho. Que não é um jogador que, até hoje, tenha se firmado no Flamengo. E o Juninho não enche os olhos de outros torcedores, como esses dois laterais. Eu fiquei só nas laterais. Nosso campinho tinha o Cebolinha. Gente, o Cebolinha... Para a ponta esquerda ali, o Flamengo tem um monte de nome. Mas a gente listou aqui outro dia, dá para fazer um time inteiro. De jogadores que podem ocupar aquele espaço. Cebolinha, Michael, mas hoje a aposta Lino. É no Lino. E eu acho que vai dar certo. O Wallace pode jogar por ali. O Wallace pode jogar em todas as funções do ataque. É um jogador muito especial que eu acho que não vai ficar tanto tempo Aliás, assim, ele não. apareceu na tela ali? Não. Só deveria estar. Nem apareceu. Deveria estar na tela o Wallace. Será porque ele tem entrado e tem feito gols. Será que a nossa gols. edição considerou o Wallace já titular do Flamengo? Acho que eles esqueceram. Acho que não, é que é legal na telinha botar mais grife, assim, né? Mas o Wallace deveria estar ali, ele é opção, ele tem entrado nos jogos. Entrou no Mundial, inclusive, fez gol. Não, fez gols. Gols, bem lembrado. É quente. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem novidade, viu, professor? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, vai dar uma pausa amanhã, né? Vai enfrentar aí, né? Já focado na Copa do Brasil. Amanhã enfrenta o time do Atlético Mineiro. Lembrando que o primeiro jogo em casa, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 1-0. E agora vai tentar buscar esse resultado na Arena MRV, onde o Flamengo já foi campeão em cima do próprio Atlético lá o ano passado por essa mesma competição pela Copa do Brasil. Agora é um jogo das oitavas de finais, né? Lembrando que o Flamengo ontem teve aí a apresentação do Carrascal e falou que ainda não está, né, em estado bom, né? Ainda não está em ritmo de competição, mas, né, o quanto antes ele vai estar à disposição. Será que o Felipe Luiz vai com força máxima aí já para essa competição, né, vendo aí como é que está esse Campeonato Brasileiro? Eu acredito que esse jogo de domingo contra o Ceará, foi notório que o time do Flamengo não estava focado 100% só no Campeonato Brasileiro. Era nítido que os caras não estavam focados 100%, por mais que o Felipe Luiz, a diretoria, queira estar focado 100% só no Campeonato Brasileiro. Os caras não estavam, parecia que os caras estavam em outro pensamento, e eu acredito também que seja, né, nesse jogo também contra o time do Atlético, né, por mais que seja fora de casa, contra o time do Ceará, a gente sabe que o Flamengo, se tivesse focado 100%, poderia sim ter saído com a vitória, né? Então eu acredito que amanhã o Felipe Luiz não vai poupar. Eu acho que o Felipe Luiz não vai com essa história de reserva, de misto contra o time do Galo. Eu acho que os caras vão sim com força máxima para esse jogo, tá? Lembrando que o próximo jogo do Flamengo depois do Galo é contra o Mirassol dentro do Maracanã. Então eu acho que o Flamengo vai sim com força máxima para esse jogo contra o time do Galo, quem sabe passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? E tem essa informação aí, né, que saiu, que o Gabriel Brazão do Santos entra na mira do Flamengo, né? O rubro-negro procura um goleiro para disputar a posição com o Rossi. Matheus Cunha está com os dias contados no Ninho do Urubu, né? E já vai sair. Então o Brazão vai sair da titularidade do Santos para ir disputar ali com o Rossi, que é um cara que eu acho que é difícil perder a posição, né, para um goleiro como o Brazão, né? A não ser que questão salarial o Brazão saia da titularidade do Santos, né? Ou até mesmo porque não quer jogar mais de titular, sai da titularidade do Santos para ir ser reserva, né, disputar a posição, né? Além de buscar um centroavante, o Flamengo também quer contratar um goleiro, né? Tudo porque Matheus Cunha, reserva do Rossi, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e se mudará para Belo Horizonte no máximo em janeiro. Sem um reforço para o gol chegar antes, Matheus Cunha sai imediatamente. Depois de sondar Pedro Morisco,
do Coritiba, o Flamengo passou a analisar 2 nomes, Gabriel Brazão do Santos e Neto, né, esse que o Botafogo quer contratar. Né, o Neto, de 36 anos, tinha seu nome defendido por veteranos do elenco, como Alexandre e Danilo, mas deve ser anunciado, né, brevemente como reforço lá do Botafogo, então já foi dispensado. Né, já o Gabriel Brazão entrou na pauta do rubro-negro por tudo o que vem fazendo com a camisa do Santos. Em meio à crise técnica do Peixe, o goleiro está entre os 3 goleiros com mais defesas difíceis do Brasileirão. Né, o Brazão, de 24 anos, também entrou na mira de clubes da Europa recentemente. Seu valor de mercado hoje é de 6 milhões de euros. Vale lembrar que o goleiro havia chegado ao Peixe sem custos em 2024, depois de rescindir com a Inter de Milão. Então é isso. O Brazão está na mira do Santos ou do Flamengo, né? Acho que não sei se ele vem, né? Já que o Neymar tá lá, posso ser que o Neymar faça a cabeça dele para não sair do Santos e vir, por mais que venha, para o time do Flamengo, né? Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que o Brazão seria um bom reserva para o Rossi? Mas na sua opinião, vocês sairiam de um time a qual você é titular absoluto para disputar para disputar titularidade com um cara que é titular absoluto de outro time? Porque eu acho difícil o Brazão, né, ganhar a vaga do Rossi nos próximos anos aí. Nos próximos 2 anos eu acho difícil, a não ser que o Rossi entre numa fase ruim, porque o Rossi pega demais, é um cara que passa muita segurança pro time do Flamengo. Essa é a minha opinião. Mas e aí, você sairia da sua titularidade, você sendo titular, podendo, né, deslanchar ainda mais, né? Você sairia da sua titularidade, por mais que seja o Flamengo, fale sério, não como torcedor, mas sim como profissional. Você sairia da sua titularidade para ir ser reserva, mesmo sendo no Flamengo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!